Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 9º dia de aula, Teologia Sistemática 2, Teontologia, último bloco. Estamos aqui na página 200 do livro do Gruden, falando ainda sobre a criação. Estamos tratando hoje da doutrina da criação. Então, Deus criou o universo do nada, ele cria o mundo espiritual, depois ele cria o mundo físico, e agora, depois dele criar o tempo, ou seja, o cronômetro, mesmo no nosso sistema aqui, solar, no nosso planeta, há um horário, mas eu quero acreditar que dentro da criação de Deus há um horário específico em cada universo que ele fez. Eu sei que isso é muito complexo, mas a gente pode até aprender um pouco sobre isso com relação aos que os cientistas dizem, com relação aos outros planetas, com relação a essa questão do horário como ele é visto e o tempo como ele é reagido entre nós e quando a gente sai da nossa órbita. Mas agora os 5 aqui, o papel do Filho e do Espírito Santo na criação. Pastor Johnny, leia para nós aqui esse parágrafo, partes dele, por favor. Pois não. Deus Pai foi o agente primordial ao iniciar o ato da criação, mas o Filho e o Espírito Santo também estiveram ativos. O Filho é muitas vezes descrito como aquele, por intermédio de, quem se deu à criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Paulo diz que há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. 1 Coríntios 8:6. E que tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1:16. Lemos também que o Filho é aquele pelo qual Deus fez o universo. Hebreus 1:2. Essas passagens dão um retrato coerente do Filho como agente eficaz que executa os planos e as ordens do Pai. Dá uma pausa até aqui, pastor. Olha que fantástico, irmãos. A figura do Pai e agora a figura do Filho no processo da criação. Nessa questão de agente e de executor dos planos da criação. E agora leia a primeira frase do próximo parágrafo, pastor, por favor. O Espírito Santo também agiu na criação. Ele é geralmente retratado como aquele que concluiu, preenche e dá vida à criação divina. Em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, indicando uma função preservadora, sustentadora e regente. Diz Jó: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33:4. Em várias passagens do Antigo Testamento, é importante perceber que a mesma palavra hebraica, wash, pode significar, em contextos diferentes, espírito, sopro ou vento, mas em muitos casos não há muita diferença de significado, pois mesmo que alguém resolvesse traduzir algumas expressões como sopro de Deus ou mesmo como vento de Deus, ainda assim seria um modo figurado de referir-se à atividade do Espírito Santo na criação. Portanto, o salmista, ao falar da grande variedade de seres da terra e do mar, diz: envias o teu Espírito, eles são criados. Salmo 104:30. Ver também sobre a obra do Espírito Santo em Jó 26:13, Isaías 40:13, 1 Coríntios 2:10. Porém, é escasso o testemunho das Escrituras quanto à atividade específica do Espírito Santo na criação. A obra do Espírito Santo ganha muito mais relevo quando se pensa na inspiração dos autores nas Escrituras e na aplicação da obra redentora de Cristo ao povo de Deus. Fantástico, mas se nós formos agora fazer uma breve reflexão de que a trindade que trabalhamos nos módulos passados atua, cria, a essência da trindade é plena em tudo, então a gente vê também um papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo atuando na criação. E essa frase que ele diz aqui, indicando uma função preservadora, sustentadora e regente. Sem dizer, irmãos, aqui, sobre o que ele executa na vida do crente. Pode ver que nós fomos regenerados pelo poder do Espírito. É o Espírito Santo quem nos regenera, que nos faz nascer de novo. O texto sagrado vai falar que nascemos da água e do Espírito.
tem uma criação espiritual nesse corpo caído, que é o nosso, né? Então é fantástico esse papel do Filho e do Espírito Santo da criação. Tudo bem até aí, meus irmãos? Olha só agora o próximo ponto aqui, o B. A criação é distinta de Deus, porém, sempre dele depende. Interessante, né? Dando aquela ideia de distinção, porque Deus, ele é uma pessoa e ele cria, mas essa criação sem Deus não é nada, porque Deus está sobre ela. A criação, seja ela qual for, depende de Deus. No entanto, é distinta dele, porque ele é um ser que não se mistura, dando aquela ideia panteísta que está na criação, né? Então, lê para nós só essa frase, pastor, por favor. O ensino bíblico a respeito do relacionamento entre Deus e a criação é o único entre as religiões do mundo. A Bíblia ensina que Deus é distinto da sua criação. Não faz parte dela, pois ele a fez e a governa. O termo muitas vezes usado para dizer que Deus é muito maior do que a criação é transcendente. Simplificando bastante, isso significa que Deus está bem acima da criação, no sentido de que é maior do que a criação e independente dela. Fantástico, né? Até aí, pastor, obrigado. Joia. Então, essa ideia da transcendência, né? Ele transcende. Agora, na próxima página, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, logo depois de Colossenses, pastor, pode ler para nós aqui, ó, Colossenses 1:17. E ele continuamente sustenta? Isso. E ele continuamente sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. A transcendência e a imanência de Deus são afirmadas simultaneamente no mesmo versículo, quando Paulo fala de um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Efésios 4:6. Guardem essa palavra. Na criação, Deus executa tudo de forma onde é tudo distinto dele, mas tudo depende dele. E para que a gente entenda essa soberania de Deus, essas duas palavras são muito lindas, que é a transcendência, tudo transcende dele, e a imanência. Para a gente entender a imanência melhor, leia para nós, pastor, na página na página 202, o nosso irmão Gruden vai dizer, Deus está também... Pode ler para nós, pastor, por favor. Deus está também, sobremaneira, envolvido na criação, pois ele continuamente depende dele, continuamente depende dele para existir e manter-se em atividade. O termo técnico usado para exprimir o envolvimento de Deus na criação é imanente, que significa permanecer dentro da criação. Ou seja, ele transcende porque ele está além, ele vai muito além, ele está acima, mas é imanente porque nada sem ele subsiste, dando essa ideia de dependência, de permanência de dentro, não como a ideia panteísta, mas como uma ideia da sua soberania e do seu poder. Então, quando Deus cria tudo, ele transcende e ele tem essa transcendência e tem essa imanência. Por isso que os textos sagrados bíblicos, sempre que vão mostrar a criação de Deus, sempre mostrarão a transcendência de Deus e a imanência dele. Entendeu, Gil? Ficou claro, Gil? Eu sei que são termos técnicos aqui a gente está usando, e a compreensão disso é muito mais vaga, é muito mais ampla. A gente pode entender também que essa imanência pode também estar ligado às leis de Deus que governa todo esse universo, porque sai de Deus. Deus governa através de leis. Essa lei é copiosa. Nós temos uma lei da gravidade, né? Gravidade. Várias leis. O universo que está em harmonia. Pode ser. Eu nunca tinha pensado, Júnior, mas avaliando assim, eu creio que sim, porque pode ver que são leis, né? E aí, segundo a ciência, são leis exatas que não podem ser rompidas, né? Isso.
E Elas podem ver regem a harmonia. que regem, né, a criação. Pode ser? Eu acredito que sim. Agora, olha que interessante, irmãos. Essa questão da lei da gravidade, aqui a gravidade na Terra é uma, a gravidade na Lua é outra, e a gravidade em Marte é outra. É outra. Mas são leis. São Por leis. isso que essa ideia da transcendência e da imanência, você vê, é um Deus que cria, é distinto dele, mas tudo depende dele. Depende dele. E Foi mesmo que queiramos ou não, a gente está debaixo, né? essa engenharia, né? É, Física, tudo Deus que preparou de forma excelente. perfeita, né? Maravilha. Então, meus irmãos, olha, agora aqui vai vir várias figuras, pode ver, ó. Aqui, ó, a criação é distinta de Deus, porém sempre depende de Deus. Deus é ao mesmo tempo transcendente e imanente. Então vem Deus e vem a criação. Aí na segunda figura, na 15.2, vem o universo, dando aquela ideia, né, os cristãos que hoje concentram quase todos os seus esforços em ganhar mais dinheiro e acumular mais bens, tornam-se materialistas práticos nas atividades, pois suas atividades não seriam muito diferentes se simplesmente não crescem em Deus, ou seja, dando aquela ideia de que a vida pela vida se basta, né? Como se tudo aqui fosse a resposta de tudo que temos ou somos ou conquistamos, dando a ideia aqui do universo, dessa perspectiva do materialismo, que o que importa é o que a gente vê. O inferno é a maldade da pessoa ali, não existe um inferno depois daqui, é tudo a matéria, tudo que importa é o que eu ganho, o reino de Deus é nessa terra, porque se eu ganhei, eu vivo o reino, se eu não ganhei, eu não vivo o reino. Ou seja, uma ideia materialista desse universo pequeno, né? Aí na próxima figura, na 15.3, dá uma ideia do panteísmo, que tudo está Deus, que Deus está em tudo. Na figura 15.4, o dualismo, que há uma briga entre Deus e o universo, elas ficam se opondo. Na figura 15.5 é o deísmo, que é aquela ideia do relojoeiro, Júnior. Deus cria o relógio e abandona. Exatamente. E aí vão sendo criadas... Tá alheio. Não entendi? Tá alheio. Ele tá alheio. Ele está alheio, exatamente. Né? Então, meus irmãos, até aqui alguma dúvida? Já tínhamos tratado de alguns dos pontos. Tudo bem até aí? Legal. Muito então vamos parar aqui na C. Deus criou o universo para revelar a sua glória, tá bom? Ok. E a gente vai trabalhar um pouco. Eu sei que parece chover no molhado. Deus criou o universo para revelar a sua glória, mas eu vou passar para vocês aqui como material extra, irmãos, só como um texto complementar, da palestra do pastor Franklin Ferreira, que nós tivemos na aula da Escola Bíblica de sábado. Eu vou passar 2 vídeos para vocês, do Franklin Ferreira e de uma escola de teologia também do Mato Grosso. Meus irmãos, que legal. Falando sobre a Trindade, mas eles vão abordar também sobre esse tema. Fica aqui como material extra, se vocês quiserem ver. Eu acredito que vai agregar muito na vida dos irmãos, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Maravilha. Tá joia? Só a ideia também do materialismo aí, que o materialismo também está dentro do marxismo científico, viu? Por isso que eles abominam a religião, a fé, a questão espiritual, porque tudo para ele acaba que morreu, acabou, vive só o materialismo. Só material, exatamente. O humanismo foi a grande bandeira da onde se deriva todas essas loucuras, né, Júnior? Mas é isso aí, é isso mesmo. Você pode ver que o socialismo, eles tentam, o comunismo, né? Eles tentam criar religião sem Deus, né? Exato. É que nem a psicologia. É o que? A cura da alma da pessoa sem o Cristo. Cientificada. Pastor, mas e aí? Onde tem o lado da ciência, que é legal, mas tem o lado da negação de Deus, né? Porque pode ver,
um gabinete psicológico, uma terapia, nada mais é do que a cura da alma sem Deus, né? Sendo que no processo de fé e no processo igreja e reino de Deus, há uma santa terapia na própria comunhão. O que é a comunhão dos santos? Senão uma terapia espirituosa. O que é um pequeno grupo, senão uma terapia em grupo? Percebam que o que nós vamos tratar semana que vem, que tudo é para a glória de Deus, a gente só está declarando o seguinte: olha, a ciência é para a glória de Deus, a criação é para a glória de Deus, a psicologia é para a glória de Deus, a evolução, ou pelo menos as descobertas arqueológicas, científicas, é para a glória de Deus. Por que vocês enxergam assim? Porque vocês são topeira? Não. Porque o nosso Deus, que é criador do céu e da terra, ele transcende. Ele emana as suas virtudes e nós o reconhecemos e dizemos, somos dele para a glória dele. E queremos construir o reino dele entre nós com as ferramentas sagradas e humanas, glorificando a ele, porque para nós a vida tem sentido nele. Sem ele não tem sentido nada. E enquanto estivermos aqui, seremos peregrinos nessa terra. Mas, na realidade, o que nos aguarda não está aqui. Está ao lado dele na eternidade. E essa é a nossa bandeira, né? Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Então, quinta terminamos. Tentem ler todo o material aqui. Vocês veem, irmãos? Ficou faltando bastante coisa ainda aqui do livro. Mas, assim, a gente vai deixar como material dado, tá? Porque é a criação e depois vem a providência divina. Aí vem milagres, oração e oração. Sobre milagres, é um seminário que nasce nas doutrinas batistas nacionais, avivadas. A oração, meu Deus do céu, né? A gente crê nisso, mas é importante a gente pincelar semana que vem. E a providência divina? Ora, está dentro desse contexto. Então a gente vai concluir semana que vem. Eu vou tentar correr na criação e vamos tentar correr nos outros pontos e a gente fecha. Tá bom? Fechou? Glória a Deus. Então, meus irmãos, querendo Deus, nos vemos quinta. Um bom final de dia para vocês aí. Uma boa noite a todos, tá bom? Boa noite. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite. Bom descanso a todos. Graça e paz. Graça e paz.